Meninos e meninas, vamos iniciar agora algumas aulas, uma série de aulas aí sobre áreas de figuras planas. Hoje nós vamos falar dos polígonos. Essa parte inicial aí que nós vamos falar é a que vai dar base para a gente entrar lá nos prismas, pirâmides, cilindros, cones, que são os poliedros, né, que nós vamos estudar daqui para frente. Antes da gente passar para essa parte aí dos prismas, né, áreas e volumes dessas figuras, né, que seria a sequência dos poliedros que a gente viu nas aulas anteriores, nós vamos ter que falar de polígonos. Isso aqui é um assunto que vocês provavelmente viram pelo menos algumas coisas sobre eles no ensino fundamental. Então nós vamos retomar isso aqui, né? Vou falar algumas coisas aqui básicas hoje, né? E isso aqui vai dar a base para a gente continuar em frente. Bom, falando aí de polígonos, né? De uma forma geral, quando a gente fala de polígonos, muita gente fala, né? Ah, é uma figura com vários lados, né? Ao pé da letra, né? Aqui polígonos, né? Esse poli significa vários e esse gônus aqui significa ângulos. E o polígono ele tem vários ângulos, consequentemente, vários lados, né? Então, mas é mais comum a gente falar como vários ângulos ou vários lados, né? Um polígono, né? Alguns polígonos aqui de exemplo, né? Nós temos vários tipos de triângulo, né? Um triângulo qualquer, né? 3 lados, né? Mas eu tenho triângulos classificados com relação aos ângulos, né? Que é o triângulo retângulo, que é o mais famoso nosso, que o ângulo dele é de 90 graus. O triângulo obtusângulo, em que um ângulo dele aqui é maior que 90 graus, né? O triângulo acutângulo, em que os 3 ângulos são ângulos menores que 90 graus. A classificação quanto ao número de lados, né? Triângulo equilátero, todos os lados iguais, ó, esses 3 lados iguais. O isósceles, este lado é igual a esse, diferente desse aqui. E o escaleno, em que eu tenho os 3 lados diferentes. Depois nós temos os trapézios, né? Trapézio retângulo, que um ângulo é de 90 graus. O triângulo isósceles, em que, aliás, triângulo não, o trapézio isósceles, né? Em que esse lado é igual a esse. O escaleno, e aí que são todos diferentes, né? Todos os lados aqui vão ser diferentes, ó. Pentágono, paralelogramo, né? Qual que é a característica do paralelogramo? Lados paralelos, né? Lados opostos são paralelos. Então o retângulo, ele também é um paralelogramo. Só que ele é um paralelogramo com um nome especial, né? Porque eu tenho os ângulos aqui de 90 graus, né? O quadrado, que todo mundo conhece, né? Todos os lados iguais. E ângulos de 90 graus. O losango, que tem todos os lados iguais também, mas os ângulos não são iguais. Hexágono, 6 lados. Heptágono, octógono. Daí teria o eneágono, né? Com 9 lados. Decágono e a circunferência. Repararam essa linha aqui, ó? À medida que a gente vai aumentando o número de lados, né? Se a gente for aumentando infinitamente o número de lados, ele vai acabar virando uma circunferência, né? Um pouco de curiosidade aqui também falando, ó. Vocês já pensaram aí, provavelmente já viram na internet alguma coisa sobre isso, né? A nomenclatura dos algarismos, né? Já parou para pensar por que o 2 é 2, né? Porque o 3 é 3 e assim por diante, né? A questão é, nas histórias da matemática, e uma das histórias sobre a nomenclatura é que é em relação à quantidade de ângulos, né? Para formar o algarismo, né? Para dizer a quantidade, esse desenho do número 1 foi por causa disso, né? Um ângulo aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui, ó, tem um ângulo, então formou o número 1. 2 ângulos aqui, número 2.
Para formar o 3, tinha que ser alguma coisa com 3 ângulos, ó. Isso aqui é um desenho que expressava a quantidade. No 4, né, um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui. 4 ângulos e assim por diante. E o 0, né, a circunferência aqui seria o 0 ângulo, né, que ele não tem nenhum cantinho, né? Então seria 0 ângulo, né? Então isso aqui é uma forma aí, curiosidade aí sobre a nomenclatura, né? O desenho da letra aqui do algarismo, né, em relação ao número. Certo? Alguém já conhecia isso aí? Escreve aí no chat aí para mim. Já conhecia. Vamos para as áreas. Área do retângulo. Então, retângulo bem conhecido, né? Tá aqui a figura. Aqui eu estou mostrando um lado é A e o outro lado é B. Ó, vocês vão ver muito isso, né? Isso aqui eu peguei desse site aqui da internet, né? Essas figuras todas prontas e eu deixei assim para vocês verem que em muitos lugares eles deixam a área como S, né? Então, mas normalmente eu escrevo a área como A mesmo, né? E aí a medida da área de um retângulo é um lado vezes o outro, né? Um lado ele chamou de A, o outro lado ele chamou de B. Muita coisa aqui vocês vão ver que vocês já sabiam, mas a gente precisa já lembrar bem disso aqui, né? Afirmar bem, você tem que saber todas as relações de áreas. O quadrado, ele é um retângulo, então ele continua sendo lado vezes o lado, né? Só que no caso do quadrado, se um lado, aqui ele está chamando de L, né? Se um lado é L e o outro lado é L, obviamente que vamos encontrar por aí que a área do quadrado é lado ao quadrado. Triângulos, de uma forma geral, né? O triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Então, por que que isso acontece? Imagina assim um retângulo, né? Que é o que está aqui tentando ser desenhado. A área de um retângulo seria aqui base vezes altura, certo? Se a gente pegar esse retângulo e dividir no meio, ele formaria um triângulo, né? Então, a área desse triângulo, obviamente, ficaria base multiplicada pela altura dividido por 2, porque deu 2 triângulos iguaizinhos. Então, esta é a fórmula da área do retângulo. Certo, gente? E não tem choro, galera. Nós temos que saber essas fórmulas de cor para quem tem pretensões aí de vestibular, né? Bom, aqui, paralelogramo. Paralelogramo também a ideia é como se fosse um retângulo também, né? Vou reproduzir aquilo que ele está mostrando aqui, né? Então, o paralelogramo, ele está assim, né? Um negócio parecido com isso. O desenho aqui está melhor, né? Mas, esse pedacinho daqui, ó, se eu tirar ele daqui, ó, este pedacinho aqui, eu tiro ele daqui e encaixo ele aqui, ó, viro de ponta cabeça e encaixo ele aqui. Que figura que ele vai formar daí, ó? Se eu pegar só esta parte ali, né? E encaixar aqui, né? A gente tira essa... Aliás, na verdade eu coloquei. Na verdade eu queria tirar esse pedaço aqui, ó. Eu quero tirar esta pontinha aqui, ó. Esta pontinha aqui, eu tiro e encaixo lá. E daí, se a gente encaixar lá, ela vai ficar, ó, essa parte aqui nova, né? Ela forma um retângulo, certo? E esse retângulo vai ter base vezes altura também. Então, o paralelogramo, resumidamente, ó, vou dar uma exagerada aqui, né? No paralelogramo, os lados opostos são paralelos, eu preciso da base dele e da altura. Daí o que que acontece? Tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas vão achar que é esta medida aqui, ó. Não é. Não é isso que é a altura do paralelogramo. A altura do paralelogramo é o ponto mais alto
em relação aqui ao chão, ó, a base dele, certo? Então, é esta medida que eu vou escrever em verdinho aqui, ó. Essa medida é que é a altura do paralelogramo, certo? Então, tomem cuidado. Então, aqui, as medidas seriam, né? Vou pintar aqui na figura que está aqui, ó. A base, que é essa parte de baixo, tudo bem. E a altura é esta que está aqui pintada em verde. É a distância lá de cima até aqui embaixo, ó. Ok? Então, toma cuidado só. Mas continua sendo, então vamos escrever aqui, base vezes altura. Ok? Só tome cuidado, porque a altura não é essa parte inclinada aqui, ó. É esta parte que está em verde. Ok? Vamos lá para os trapézios. O trapézio tem várias maneiras de calcular ele também, mas como nós vamos falar de vários hoje, eu vou ser mais direto. O trapézio, né, ele pode ser, como eu mostrei lá em cima para vocês, o isósceles, o retângulo e tudo mais, né? O escaleno. Mas de uma forma geral, né, essa fórmula aqui vai servir para todos. Eu consigo calcular a área tendo a base maior dele, a base menor e isto aqui, ó, que é a altura. Esta parte aqui é a altura. A altura é sempre a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Certo? Então, a fórmula da área do trapézio, nós vamos usar essa aqui. Base maior mais base menor, divididos por 2 vezes a altura, tá? Aqui ele colocou vezes a altura e lá 1 dividido por 2 também, tanto faz, porque é multiplicação. Então, esta é a fórmula que você precisa conhecer. Muita gente sofre aí com a geometria plana, né? E, consequentemente, com as outras partes da geometria, porque não conhece as relações. Você tem que conhecer as fórmulas, não tem jeito, né? E eu diria, né, que isso aqui é super importante, porque vai ter muita coisa sobre isso nos vestibulares e especialmente no Enem. Losango, né? Losango, que é a figura lá que nós temos na bandeira nacional, né? Ele tem todos os lados iguais, né? E repare aqui que ele tem várias maneiras da gente fazer a dedução da fórmula da fórmula da área dele, né? A fórmula da área do losango, ela é escrita assim. Ela está em função das suas diagonais, né? Uma diagonal maior, que seria isso aqui, vezes a diagonal menor, que é isto aqui. Isso aqui é a diagonal menor, divididos por 2. Né? Por que isso acontece? Eu tenho várias maneiras para deduzir isso. Vamos pensar aqui numa bem básica. Ó. Repare que isso aqui, ó, vou fazer uma dedução rápida aqui para vocês, que isso aqui é dividido em 2 triângulos, certo? Esses 2 triângulos são iguais. E aí, se eu calcular a área de um deles e multiplicar por 2, eu chego na área do trapézio, né? Então, veja como é que eu vou fazer aqui. Esta parte de baixo toda aqui, ó, que é a base do triângulo, né? Vou chamar de D maiúsculo, que é a diagonal maior. Então, a área do trapézio vai ser 2 vezes a área desse triângulo, né? Ó, estou falando deste triângulo aqui, ó. Vão ser 2 iguais, né? Desse triângulo que está na parte de cima aqui, ele é igual ao que está na parte de baixo. Base dele, daí a altura, né? A fórmula da área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? E qual que é a altura desse triângulo aqui? Só da parte de cima, essa partinha que está em verde. Concordo que essa parte que está em verde aqui é a metade da diagonal aqui, ó. É metade da diagonal menor. Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes metade da diagonal menor. E a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, faltou eu colocar um dividido por 2 aqui, ó. Aí, esse 2 dividido por esse 2 simplifica. O que sobrou? Sobrou a diagonal maior, a diagonal menor
dividido por 2, que é esta fórmula que está aqui embaixo. Eu, particularmente, acho a geometria um negócio fantástico, né? O pessoal reclama muito que na a matemática tem muita coisa assim que não é palpável, né? Que não são coisas assim que a gente não consegue ver. A geometria a gente consegue ver aquilo ali, né? Consegue pegar, né? Então nós temos que aproveitar isso e utilizar isso da melhor maneira possível. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um primeiro exemplo prático. Como é que nós faríamos para calcular a área desta figura que está aqui? Aqui eu já dei uma introdução, né? A ideia seria dividir essa figura, né? Eu consigo dividir ela num triângulo e num retângulo, né? Vamos pegar esse retângulo aqui de cima. Será que, aliás, esse triângulo aqui de cima, será que a gente tem as medidas dele? Bom, se isso aqui é um retângulo, esta lateral aqui mede 3, esta parte aqui, só esse pedacinho aqui, ele vai medir 3 também, né? Se essa medida aqui, que está aqui 6, ó, tá falando que é lá de cima até aqui embaixo, é o que dá ela a entender, né? A gente já deduz que esta parte aqui de cima, esse pedacinho, mede 3 também. De maneira análoga, né? Essa parte de baixo aqui, ó, mede tudo aqui, daqui até aqui, mede 8. Se este pedaço aqui mede 4, a gente pode deduzir que esse pedaço aqui vai medir 4 também. Ok? E aqui facilmente a gente percebe que é um triângulo retângulo, né? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso em duas partes. Vou chamar de área 1, área 2. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui vai ser a área 1 e esse aqui a área 2. E o resultado final do exercício, né? A área total da figura aí vai ser a área 1 mais a área 2. Então, nós vamos fazer o cálculo separado de cada uma. Quanto vai dar a área 1? A área 1 é um triângulo. Como é que a gente calcula a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, aqui vai dar 12 por 2. 12 por 2, 6. Como está em centímetros? 6 centímetros ao quadrado. A outra área ali, que eu vou chamar de área 2, vai ser base vezes altura, né? Área de retângulo. Então, a base vezes altura simplesmente. 3 vezes 8, 24, 24 centímetros quadrados. Então, eu sei que o exercício está bem facinho aqui, mas a ideia é a gente começar com os fáceis mesmo, né? Finalizando, a área total, então, vai ser a área 1 mais a área 2. Finalizando aqui, então, teremos então um total de 6 com 24, 30 centímetros quadrados. Certo? Bom, vamos colocar um para vocês fazerem agora aqui, ó. Quero que vocês calculem, resolvam esse exercício aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e daqui a pouco a gente já faz. Então vamos lá. Vamos resolver isso aí. Uma praça está inscrita em uma área retangular cujos lados medem 300 e 500 metros, conforme a figura abaixo. Então, calculando a área da praça, quanto obtemos? Note que a praça é referente à área sombreada, ou seja, ele quer encontrar a área só dessa parte que está sombreada, essa parte que está mais escura aqui, né? Então, vamos ver qual que seria a ideia aqui inicial. Então, esse exercício eu coloquei aqui para a gente usar um tipo de raciocínio para ele, né? Deixa eu pegar aqui que tem mais espaço. Então, aqui nós vamos pegar aqui pelo desenho, né? Vamos imaginar que este pedaço aqui seja o pedaço de 300 metros, né? Que é um menor. Isso aqui tem 300 metros. E aqui embaixo é o pedaço com 500 metros.
o lado com 500 metros. Qual que vai ser a ideia aqui? Essa parte sombreada, ela forma uma figura meio diferente, né? Ela não forma um polígono comum. Então, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser calcular a área do retângulo e a gente subtrair essas áreas que estão aqui, ó, que são figuras, polígonos, né? Eu vou subtrair essa área, esta e esta. Então, esse é o raciocínio. A gente calcula o valor total do retângulo e subtrai essas áreas que eu numerei aqui. Então, a ideia seria o seguinte: a área da figura da praça, né, vai ser a área do retângulo, vou chamar aqui área do retângulo, menos a área 1, menos a área 2, menos a área 3, menos a área 4. Uma maneira de escrever poderia ser assim, certo? Bom, vamos calcular área por área agora. Vou começar aqui calculando a área do retângulo, que seria o 300 pelo 500. Então, um lado vezes o outro, né? Nós vamos ficar aqui, como está em metros, né? 3, 5, 15 e 4 zeros. Concordam então aí? 150 mil metros quadrados. Ok? Vamos começar lá pelo outro retângulo pequenininho, a área 1, que eu chamei de área 1. Então, ali é só 50 por 100. Então, ali nós vamos ter 5.000 metros quadrados. Vamos para a área 2, que é um triângulo. O triângulo é base, eu vou considerar o 150 como base, a altura 50 divididos por 2. Quanto vai dar isso aí? Se a gente dividir ali, vai ficar 75 por 50, por exemplo, né? 75 vezes 50, 3.750, confere aí. Metros quadrados. Agora vamos para a área 4. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Na área 4 não, área 3, vamos fazer primeiro. Cadê? Eu chamei esse aqui de área 3, né? Então, base vezes altura dividido por 2 também. Então, 75 vezes 150 divididos por 2. Então, nós podemos dizer que vai ficar 150 por 2, 75. Então, 75 vezes 75, que dá 5.625. E vamos pegar mais uma aqui. Área 4, que é um retângulozinho, né? 75 por 100. Então, simplesmente 7.500 metros quadrados também. Agora é só jogar lá em cima, né? Voltando aqui para cima. O retângulo, 150 mil. Menos a área 1, 5.000. Menos a área 2, 3.750. A outra, 5.625 e 7.500. Poderia ter somado todas essas áreas menores ali para subtrair, né? Que é o que eu vou fazer agora. 5.000 mais 3.750 mais 5.625 mais 7.500. Então, confiram aí as contas para mim. 150 mil menos tudo isso. Somando tudo isso, se eu não errei nada, deu 21.875. É isso? E aí é só subtrair, né? Vou fazer tudo isso. Vou colocar aqui e vou fazer menos 150 mil menos tudo isso. 150 mil
menos tudo isso. Então vai dar 128.120, opa, 128.125 mil metros quadrados. Certo? Quem acertou aí? Coloca aí, acertei. Escreve aí no chat. Acertei, quero ver. É isso aí, moçada. Tem que tentar. Quem não tenta não vai conseguir, né? Deixei aqui no finalzinho para vocês um resuminho, né? Resuminho basiquinho aqui das fórmulas, né? É uma coisa que eu sempre peço para meus alunos, aqui a gente ainda está juntando as peças, sabe? Mas faça um formulário seu. Não pegue esse negócio aqui, por exemplo, e imprima. Faça você os desenhos, anote os elementos, o que é o lado, o que é a base, o que é a altura, no seu desenho feito à mão mesmo ali. Você pode até usar uma reguinha ali. Esse fazer aí é que vai te ajudar a decorar essas formas, tá? Nós vamos ver várias outras ainda. Hoje nós só começamos aqui com essas, tá bom? E agora eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem aí, para a gente treinar isso, tá? Vão ser essas aqui, eu vou te riscar algumas que a gente ainda não falou. Então, deixa eu riscar aqui. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês fazerem agora, só que não vão ser todas, tá? Vamos combinar aqui, ó. Vocês vão fazer dessas atividades para a gente corrigir na próxima aula. Da 13, ó, 13, dá para fazer essa aqui, 13, 14 a 15. Esse aqui eu não falei, mas eu vou deixar aqui até para vocês pesquisarem. A gente falou esse ano, ó. Vai usar trigonometria, seno, cosseno e tangente, tá? Vamos ver quem lembra. Vamos fazer até aqui, vai? Até o 18, tá bom? E a gente corrige na nossa próxima aula. Vou deixar esse tempo livre agora dessa aula para vocês fazerem isso aí, ok? Mas tenta, hein? Tenta fazer isso aí para a gente corrigir a aula passada. Aliás, na próxima aula. Então, para quem está com o livro, essas são as páginas, tá? Eu já vou mandar. Gostou dessa aula? Print aí. Então, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.